Para ver um dos eventos astronômicos mais significativos de todos os tempos, vamos à América do Sul. No deserto do Atacama, no Chile, encontramos a tecnologia mais avançada para observação espacial. Aqui, os membros da Real Sociedade Astronômica observaram por 6 meses um buraco negro absorvendo uma estrela massiva. A propósito, estes são os mesmos cientistas que provaram que no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, existe um buraco negro supermassivo e até tiraram uma foto dele. Pela primeira vez na história, este evento incrível aconteceu muito perto da Terra. Bem, a distância de 215 milhões de anos-luz é considerada muito próxima em termos astronômicos. A luz deste evento chegou ao nosso planeta em setembro de 2019 e até mesmo os cientistas mais experientes ficaram boquiabertos com a surpresa. Imagine uma estrela do tamanho do nosso Sol, com cerca de 1.390.000 quilômetros de largura. Estrelas assim têm peso suficiente para criar um forte campo gravitacional, mantendo muitos planetas em sua órbita. E agora, vamos colocar um buraco negro gigante próximo a ela. O buraco é absolutamente negro, em forma de disco e pesa 1 bilhão de vezes mais do que essa estrela. A força do seu campo gravitacional é incrível. Nada consegue se livrar da sua força gravitacional. Objetos que podem se mover na velocidade da luz ainda cairão neste abismo negro. Mesmo a própria luz não consegue escapar dos seus limites. Assim que uma estrela entra no campo gravitacional de um buraco negro, ela não tem chance. No início, ela tenta resistir à atração do buraco negro. Ainda assim, as camadas externas da estrela começam a se esticar em direção ao buraco negro, assim como um espaguete. Isso se deve a uma poderosa força de atração. Se você tivesse a oportunidade de estender sua mão em direção ao buraco negro, veria seus dedos começarem a se esticar e se alongar. Isso ocorre porque a força de atração aumenta a cada centímetro. Portanto, ela age mais forte em seus dedos do que em seu braço. É por isso que esse processo de puxar objetos para dentro de um buraco negro é chamado de espaguetificação. A primeira coisa a ser sugada para o buraco negro é a coroa da estrela. Esta é a camada externa da estrela, que consiste em plasma quente. Você pode notar como a estrela começa a diminuir de tamanho. Isso ocorre porque esse plasma constitui a maior parte visível do Sol. Quando este espaguete de plasma quente atinge o buraco negro, pode parecer que permanece na borda do disco e continua a orbitar o buraco negro. Mas na verdade, não há mais como voltar atrás. As partículas da estrela já atingiram o horizonte de eventos do abismo escuro. O campo gravitacional de um buraco negro desvia a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos se parece um pouco com um croissant para o observador. Nossa, muitas metáforas de comida rolando aqui. Tô ficando com fome. Você também pode notar uma espécie de caos neste anel, como se algumas partículas de luz estivessem se movendo em uma direção e outras em outra. Isso acontece devido a um efeito de espelho, mas você pode ter certeza de que tudo que atinge o horizonte de eventos será mais cedo ou mais tarde puxado para a singularidade ou a pérola negra do buraco negro. Outra ilusão que você vê são as partículas de estrelas no horizonte de eventos se movendo mais lentamente. A verdade é que objetos supermassivos, como um buraco negro, curvam o espaço-tempo em torno deles, e quanto mais massivo o objeto, mais lento o tempo flui perto dele. Se você pendurar um relógio ao lado de um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que o ponteiro dos segundos do primeiro relógio quase não se move enquanto um dia inteiro se passa na Terra. Como observadores, parece-nos que as partículas de luz retardaram seu movimento, mas na verdade, ele pode já ter sido absorvido pelo buraco negro há muito tempo. Agora, fluxos maciços de plasma vermelho quente espirram no espaço, assim como um molho de espaguete. Após um buraco negro absorver material estelar, ele emite poderosos raios de energia a uma taxa de 10.000 km por segundo. Essa liberação de energia é acompanhada por um flash intenso. É graças a esse flash que os cientistas podem até mesmo detectar esse processo em primeiro lugar. Esse fenômeno pode ser observado quando uma supernova explode. Quando nada resta do corpo da estrela, ainda podemos ver a poeira estelar e outras partículas no horizonte de eventos do buraco negro. Tipo queijo parmesão polvilhado no espaguete. Ei, me pare se eu estiver exagerando. Quando o processo de espaguetificação é concluído, cerca de metade do peso da estrela foi lançada no espaço sideral como poeira e partículas brilhantes. A outra metade foi totalmente absorvida pelo buraco negro. Os cientistas observaram esse processo por quase 6 meses. Mas o que seria mais interessante
é mergulhar em um buraco negro pessoalmente. Bom, não podemos fazer isso ainda, mas podemos simular esse processo. Aqui vai um pequeno drone, nosso amigo de metal. Parece uma almôndega. Não, ainda não almocei. Neste momento, ele está a uma distância segura do buraco negro, o comprimento de cerca de 3 larguras do horizonte de eventos. Objetos a esta distância podem orbitar o buraco negro com segurança, um pouco mais perto e serão engolidos por um escuro infinito. Então, nossa estrela destruída poderia ter existido com segurança a essa distância. Além disso, planetas podem viver a essa distância, e se houver uma fonte adequada de luz e calor em algum lugar próximo, pode haver vida nesses planetas também. Mas nosso objetivo é a singularidade, e nós guiamos a almôndega, quero dizer, o drone, para mais perto do horizonte de eventos. Depois de alguns minutos, a força de atração começa a aumentar, e o drone começa a se esticar como espaguete. Quando ele começa a girar em torno do disco preto, significa que atingiu o horizonte de eventos e começou sua descida para o abismo negro. Agora vamos olhar tudo da perspectiva do drone. Toda a luz das estrelas que ele vê fica azul. Isso é chamado de desvio gravitacional para o azul. Ao cair em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, dando-lhes energia. Seus comprimentos de onda ficam mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis. O drone continua caindo e já está completamente escondido dos nossos olhos, e tudo que o robô vê é um feixe brilhante, fino e azul. Agora ele está em completa escuridão. Não há absolutamente nada aqui, nem mesmo tempo. Aqui, o tempo passa tão devagar que todo o nosso sistema solar poderia envelhecer e deixar de existir no que parece ser um minuto em um buraco negro. Mas o nosso drone viverá até que sua bateria se esgote. Ei, o drone vê um pequeno feixe de luz novamente e está ficando mais perto e mais proeminente. Agora, o drone experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Assim que o drone deixar a singularidade, o coração do buraco negro, ele estará no horizonte de eventos mais uma vez. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. Em seguida, o drone é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Bom, retornar de um buraco negro é apenas uma teoria. Algumas pessoas pensam que os buracos negros são uma espécie de buraco de minhoca que pode nos levar a lugares distantes no espaço. Mas até agora, essas teorias são consideradas ficção. Os buracos negros são bastante difíceis de detectar. O problema é que eles são, negros, assim como o espaço. Eles não emitem luz como as estrelas, então só podem ser detectados por anomalias gravitacionais. Apesar disso, os cientistas acreditam que haja um grande número de buracos negros no nosso universo. Eles nascem quando uma estrela massiva colapsa sob seu próprio peso. E dado o número infinito de estrelas no universo, os buracos negros são provavelmente um fenômeno comum. Os cientistas acreditam que os buracos negros têm sua própria longevidade. Isso ocorre por causa da radiação Hawking. Um buraco negro perde massa, e assim, para continuar existindo, tem que absorver objetos massivos, como a estrela que acabamos de observar. Mas se o buraco negro viver no espaço profundo, terá menos para absorver, e provavelmente começará a encolher até simplesmente desaparecer. Como esse prato de espaguete. Os buracos negros são como os onívoros. Comem qualquer coisa em seu caminho se chegar perto o suficiente, incluindo planetas, estrelas, nuvens de gás ou alguns desafortunados viajantes intergalácticos. Não que eles realmente fiquem com fome e persigam objetos espaciais. Um buraco negro simplesmente engole tudo o que passar por perto. Ele estica corpos espaciais gigantes até ficarem magros como espaguete e os separa átomo por átomo. Um buraco negro é uma grande quantidade de matéria que vem em um pacote muito pequeno. É como se você comprimisse uma estrela 10 vezes maior e mais massiva do que o Sol em uma pequena área com o diâmetro da cidade de Nova York. Você obtém um fosso extremamente maciço, compacto e denso, com uma gravidade tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar, nem mesmo outro buraco negro. Eles não têm um ponto fixo no espaço. Estrelas, planetas, asteroides, cometas, buracos negros e tudo mais no universo está em constante movimento. É por isso que as coisas ficam tão caóticas de vez em quando. Os pesquisadores descobriram um buraco negro gigante no coração de uma galáxia sendo devorado por outro ainda maior. Um buraco negro pode ficar extremamente grande. No centro da maioria das galáxias gigantes estão os buracos negros que podem crescer de milhões a bilhões de vezes a massa do nosso Sol.
Uma das maneiras de se tornar tão grande é comendo outros da sua espécie. Um buraco negro fundindo-se com outro é uma das coisas mais enérgicas e poderosas do universo. Imagine isso, 1,3 bilhão de anos atrás. 2 buracos negros estão circulando em torno um do outro. O maior puxa o menor para dentro, e agora eles estão presos juntos em uma espiral. Com o tempo, essa órbita começa a decair, mas muito, muito lentamente. Esses 2 buracos negros seguem constantemente, ficando cada vez mais próximos. À medida que se aproximam, os discos de poeira e gases em órbita que os cercam se misturam e criam um intenso vórtice. Ele se estende e vai bem acima do centro desse disco. Em algum ponto, eles finalmente se fundem em um buraco negro supermassivo extra grande. À medida que estão se fundindo, emitem ondas gravitacionais. Essas ondas nos dizem muito sobre os buracos negros, mas não podem revelar sua posição precisa. Portanto, os cientistas precisam de algum sinal eletromagnético para encontrar a localização do buraco negro, como ondas de rádio, raios-x ou um flash de luz. Não podemos ver buracos negros, mas podemos detectar seu efeito nos objetos espaciais que os rodeiam. Quando um buraco negro passa por uma nuvem de matéria, sua forte gravidade puxa a matéria para dentro. Se uma estrela ou planeta chegar perto o suficiente, o mesmo acontecerá. A matéria atraída então acelera, ou seja, começa a se mover muito rapidamente e aquece. O buraco negro então começa a emitir raios-x que irradiam na área ao seu redor. A energia dos raios-x afeta a vizinhança e pode, por exemplo, estimular o crescimento de novas estrelas. E finalmente, BUM! Eles colidem. É uma enorme explosão de energia, uma das maiores explosões desde o Big Bang. Em menos de 1 segundo, essa colisão emite mais energia do que todas as estrelas do universo visível juntas ao mesmo tempo. Os buracos negros podem se tornar enormes, mas não necessariamente. Aqueles de massa estelar têm uma massa semelhante à do Sol e podem ser muito pequenos. O que os cientistas encontraram em 2019 fica a 10 mil anos-luz de distância de nós e tem apenas 19 quilômetros de diâmetro. Os buracos negros têm uma reputação de destruição, mas são apenas outra fonte de força gravitacional, semelhantes às estrelas. Isso significa que é possível para um corpo espacial orbitar um buraco negro, se esse corpo se mover rápido o suficiente, é claro. Digamos que haja um buraco negro com a mesma massa do Sol. A velocidade em que um corpo espacial teria que se mover é a mesma necessária para orbitar o nosso Sol, se a distância for a mesma. Essa é uma teoria. Na realidade, os planetas não orbitam buracos negros porque aqueles que têm uma massa semelhante à nossa estrela-mãe são principalmente os restos de estrelas gigantes que ficaram sem combustível nuclear e eventualmente explodiram. É assim que os buracos negros se criam, e as chances são de que nenhum dos planetas próximos sobreviverá a isso. Mas há 30 anos, os cientistas descobriram os primeiros planetas além do nosso sistema solar. Esses planetas foram encontrados orbitando um pulsar, que também é uma espécie remanescente de supernova. Não sabemos como eles sobreviveram à explosão de sua estrela-mãe. É possível que tenham sido criados pelos destroços que se formaram pela explosão. Os cientistas até têm uma teoria de que os buracos negros são possivelmente buracos de minhoca, algo como túneis para outras galáxias. Isso significa que não destroem os objetos que engolem, mas os enviam para outro lugar. A teoria diz que o objeto que entra e sai do outro lado deixa o túnel através de algo oposto ao buraco negro, um buraco branco. Provavelmente se parece com seu companheiro, com toda aquela massa semelhante giratória. Pode haver um anel de gás e poeira ao redor do horizonte de eventos. O horizonte de eventos é o ponto sem volta, a parte de um buraco negro de onde nada escapa. Ao contrário de um buraco negro, um buraco branco permite que a luz e toda a matéria saiam, mas nada disso poderá entrar no portal novamente. Cerca de 50 anos atrás, Stephen Hawking percebeu que os buracos negros vazam energia. Os cientistas desenvolveram então a teoria de que um buraco branco poderia nascer de um buraco negro. Eles ainda não têm certeza de como o buraco negro desaparece, mas nesse cenário ele ficaria tão pequeno que não poderia mais ter uma gravidade tão forte para engolir outros objetos. Então, ele poderia se transformar em um buraco branco. Esse buraco seria semelhante em massa a algo realmente muito leve como o cabelo humano. Não seria tão dramático quanto seu ancestral buraco negro, mas ainda esconderia mistérios em seu interior, a informação de todos os objetos espaciais que engoliu anteriormente. Eventualmente, ele cuspiria essa informação e se tornaria tão grande que dominaria o universo.
O comportamento do buraco branco, oposto ao dos buracos negros que sugam a matéria para dentro, poderia ser comparado à explosão do Big Bang, através da qual o universo está se expandindo e novos objetos estão se formando. Mas mesmo que algo assim aconteça, só seria possível apenas em trilhões de anos a partir de agora. E há um problema. Mesmo se alguns grandes buracos brancos se formassem em algum lugar no espaço, eles provavelmente não durariam muito. Objetos de saída colidiriam com a matéria em órbita, então todo o sistema entraria em colapso e se transformaria em um buraco negro mais uma vez, já que eles também se formam após explosões de supernova. Estrelas, asteroides, cometas, galáxias e planetas, todos esses astros espaciais que podemos ver constituem quase 5% do universo. Cerca de 25% pode ser matéria escura, uma substância misteriosa que não podemos realmente ver, apenas supor que está lá, porque tudo no universo se move em seu ritmo gravitacional. Essa matéria escura é como uma teia de aranha. Ela contém todas as galáxias que se movem muito rapidamente juntas. Seu gêmeo do mal é chamado de antimatéria. As partículas de antimatéria são como a versão oposta da matéria, a mesma massa, mas com carga elétrica oposta. Quando elas colidem, a antimatéria elimina a matéria normal e o resultado é energia pura. A matéria escura provavelmente faz o universo se expandir ainda mais rápido do que costumava. Uma das teorias mais recentes diz que ela pode ter sido responsável pelo enorme ataque do asteroide que também extinguiu os dinossauros. O universo não tem um centro, mas as galáxias sim. A Terra faz um círculo em torno do centro da Via Láctea uma vez a cada 250 milhões de anos. Essa órbita não é direta, mas podemos predizê-la aproximadamente. Uma vez a cada 60 milhões de anos, passamos pela região populosa de nossa galáxia conhecida como disco galáctico. Ao mesmo tempo, podemos rastrear algumas extinções em massas severas na história do nosso planeta, incluindo o asteroide que exterminou os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. O professor Rampino, da Universidade de Nova York, propõe que a matéria escura tem uma gravidade capaz de lançar corpos espaciais próximos no caminho da Terra sempre que entramos no disco galáctico. Isso significa que alguns asteroides e cometas que normalmente estariam longe de nós são lançados em direção ao nosso planeta. A maior coisa no universo, pelo menos a que conhecemos, é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. É um aglomerado de galáxias com 10 bilhões de anos-luz de diâmetro, unidas pela força gravitacional. A maior galáxia elíptica é a IC 1101 e tem um diâmetro de 4 milhões de anos-luz. A menor galáxia que descobrimos até agora, SEG 2, tem um diâmetro de pouco mais de 220 anos-luz. É muito fraca e tem apenas 1000 estrelas. Para efeito de comparação, nossa galáxia tem 100 bilhões de estrelas. SEG 2 é uma galáxia satélite que orbita a Via Láctea. Você pode pensar que cair em um buraco negro é tão fácil quanto cair em um poço gigante, mas é algo completamente diferente. Para realmente cair em um buraco negro, você precisaria de uma sorte incrível e um pouco de magia. Além disso, se você estivesse observando algo caindo em um buraco negro, você nem mesmo o veria. Por quê? Bom, vamos tentar entender a magia da física. A queda em um buraco negro é muito complicada. Em primeiro lugar, para ter a chance disso acontecer, você precisaria mirar perfeitamente e começar sua jornada de muito longe. É como tentar acertar um alvo minúsculo de uma longa distância. Isso ocorre porque os buracos negros existem dentro das galáxias, que estão repletas de outros objetos, como estrelas, planetas e nuvens de gás. Esses objetos têm suas próprias forças gravitacionais, que podem influenciar a direção que você está indo. É como se você tivesse que navegar cuidadosamente pela sala, evitando esbarrar em outras pessoas ou ser desviado do curso por seus movimentos. De maneira semelhante, ao cair em um buraco negro, você precisa navegar pelas influências de outros objetos celestes. À medida que você se aproxima, as coisas ficam ainda mais complicadas. Fazer até mesmo a menor mudança de direção exigiria uma quantidade enorme de energia que você não conseguiria gerar. É como tentar dirigir uma nave espacial sem combustível. Isso ocorre porque a atração gravitacional do buraco negro é imensamente forte. Quando você passa do ponto chamado horizonte de eventos, não há como voltar. Você não seria capaz de controlar nada. Agora, mesmo que você tenha conseguido se manter no caminho certo e evitar todos os obstáculos, ainda há uma situação perigosa à sua espera. O calor e a energia intensos ao redor do buraco negro, chamados de plasma, o fritariam à medida que você se aproximasse.
Portanto, você precisaria de uma proteção incrivelmente resistente para sequer chegar perto dele. Mas não só é quase impossível cair em um buraco negro, também é impossível ver alguém caindo nele. Por quê? Vamos descobrir. Imagine que você está em pé, longe de um buraco negro, observando algo se aproximar cada vez mais do horizonte de eventos. À medida que essa coisa, digamos que seja uma espaçonave, cai no buraco negro, duas coisas muito estranhas começam a acontecer. Primeiro, a cor da espaçonave mudará. Veja bem, a gravidade perto de um buraco negro é incrivelmente forte, muito mais forte do que experimentamos aqui na Terra. Essa gravidade intensa afeta tudo ao seu redor, inclusive a luz. Agora, a luz tem essa propriedade fascinante de transportar energia. Mas quando a luz se aproxima de um buraco negro, a poderosa atração gravitacional começa a sugar sua energia, como se estivesse roubando ela, tornando a luz mais fraca. E sabe quando você olha para um belo pôr do sol, o sol parece ter essa cor quente, laranja avermelhada? Bom, isso acontece porque quando a luz do sol atravessa a nossa atmosfera, ela se dispersa e perde algumas de suas cores azuladas de maior energia, deixando para trás as cores mais avermelhadas. Portanto, quando a luz perde energia, ela tende a se deslocar para a extremidade vermelha do espectro de cores. A mesma coisa acontece perto de um buraco negro. A luz da espaçonave perde energia devido à forte gravidade do buraco negro. Assim, a espaçonave, que inicialmente tinha sua própria cor, começa a aparecer cada vez mais vermelha à medida que se aproxima do buraco negro. É como se o buraco negro estivesse lançando seu feitiço mágico, mudando a cor da nave espacial em si. A segunda coisa estranha está relacionada ao tempo. De acordo com uma teoria da relatividade geral, a gravidade pode interferir no tempo em si. E isso funciona de uma forma muito estranha, porque ninguém, nem você, nem as pessoas a bordo de uma nave espacial, sentirá essa mudança. Para você, um observador nesse cenário, o tempo está fluindo como sempre. Você está apenas sentado ali, tomando sua limonada espacial e observando a jornada da nave espacial. Para as pessoas em uma nave espacial, as coisas são iguais. O relógio deles funciona em um ritmo normal, e eles passam o dia como de costume. Mas objetivamente, para você, seria como assistir a uma nave espacial caindo em câmera lenta. Parecerá que ela está caindo em um buraco negro há semanas ou até anos. Você pode chegar aos 80 anos e a nave espacial ainda está lá. Uma loucura, né? Agora, se o tempo fica mais lento para a espaçonave, isso significa que a luz que ela emite também fica mais lenta. Então, imagine alguém nessa espaçonave ligando e desligando uma lanterna. Mas como o tempo está se movendo muito lentamente, a luz que vem da lanterna também se move em câmera lenta. Leva séculos para que cada explosão de luz chegue a seus olhos. Você verá uma nave espacial como se estivesse assistindo a um vídeo em super câmera lenta. E quando a luz leva mais tempo para chegar aos seus olhos, ela se torna cada vez mais fraca, assim como uma estrela cadente. Assim, à medida que a espaçonave se aproxima cada vez mais do horizonte de eventos do buraco negro, ela não só começa a parecer mais vermelha, mas também mais fraca. Assim, fica cada vez mais difícil ver a nave espacial à medida que ela se aproxima do buraco negro. Ela some lentamente como uma magia de desaparecimento no maior palco do universo. É impressionante, não é? Mas isso é tudo sobre você, o observador. E como estão se saindo as pessoas a bordo? O que você realmente experimenta quando cai em um buraco negro? À medida que você se aproxima do buraco negro, algo muito estranho começa a acontecer. A gravidade próxima a um buraco negro é tão poderosa que estica e deforma tudo ao seu redor. Assim, a diferença na atração gravitacional entre sua cabeça e seus pés se torna significativa. Essa diferença cria uma força de maré que estica seu corpo como uma forma longa e fina. É um processo cientificamente chamado de espaguetificação. Essencialmente, você seria esticado para a forma de um macarrão humano. Ser transformado em espaguete pode parecer divertido para quem gosta de macarrão, mas definitivamente não é tão bom para um astronauta. Enquanto isso, as cores ao seu redor começam a se deformar e distorcer, criando um show de luzes deslumbrante. É como andar em uma montanha-russa em um túnel de arco-íris. Reviravoltas, flashes e faíscas. É uma experiência emocionante e alucinante. E o que acontece com você depende do tipo de buraco negro. Primeiro, temos os buracos negros clássicos. Esses são buracos negros que existem para sempre. Se você cair nesse buraco negro, levará um tempo incrivelmente longo para chegar ao centro. O centro ficaria cada vez mais próximo, mas você precisaria de um tempo quase infinito para chegar até ele. Portanto, a sensação seria de que sua jornada nunca terminaria. E então temos os buracos negros que evaporam. Esses buracos negros podem se evaporar com o tempo devido a um processo chamado radiação Hawking. É como o cubo de gelo derretendo. Esses buracos negros têm uma vida útil limitada, e é basicamente impossível cair em um deles.
Ao se aproximar do buraco negro em evaporação, você se vê pairando perto de seu limite, o horizonte de eventos. É como estar preso na entrada de um parque de diversões. Mas adivinhe só, esse parque de diversões está encolhendo, o buraco negro está evaporando, e à medida que isso acontece, o horizonte de eventos fica cada vez menor. Portanto, você fica bem no limite, acompanhando cada movimento dele. Mas você permanecerá para sempre nesse horizonte de eventos sem nunca cruzá-lo. Mas lembre-se, quando você passa pelo ponto de não retorno, não há como voltar. Você está em uma passagem só de ida para o misterioso coração do buraco negro, a singularidade. Na singularidade, tudo fica maluco. Nosso entendimento atual da física fica errático, então é um pouco como entrar em um show de mágica. O que acontece quando se atinge a singularidade? Existe algo do outro lado do buraco negro? Não temos a menor ideia, é um grande mistério para nós, mas talvez um dia consigamos descobrir isso. Portanto, meu amigo, é melhor admirar os buracos negros de uma distância segura e deixar sua imaginação voar com as incríveis maravilhas que eles contêm. Lembre-se apenas de manter o macarrão no prato e não perto desses criadores cósmicos de espaguete. Deixa eu te levar a um lugar que parece ser de outro mundo. A vida dentro dessa caverna está isolada da vida exterior há cerca de 5,5 milhões de anos. E isso é visível. Veja você mesmo. Devido ao isolamento tão longo, as condições dentro da caverna Moville são como em nenhum outro lugar do nosso planeta. Um ecossistema único está florescendo lá, embora haja uma grande falta de luz solar dentro da caverna e o ar seja tóxico. A caverna, localizada a alguns quilômetros a oeste do Mar Negro, na Romênia, foi descoberta pela primeira vez em 1986. Atualmente, você só pode visitá-la se tiver uma permissão especial. Além disso, as cavernas centrais são protegidas naturalmente por túneis estreitos de calcário e poços verticais. Portanto, se você tem claustrofobia, é melhor não entrar nesse lugar. Nas profundezas da caverna, o ar tem 2 vezes menos oxigênio do que o ar externo. Em vez disso, ele contém muito dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Portanto, não é o ar mais fresco que se pode respirar. Também é escuro como o breu dentro da caverna. Mas, apesar desse coquetel de condições extremamente adversas, ou devo dizer graças a ele, o local é uma verdadeira mina de ouro para os biólogos. Surpreendentemente, a vida parece estar crescendo aqui. Em um estudo de 1996, os cientistas identificaram 48 espécies, sendo que 33 delas eram exclusivas da caverna. A maioria das criaturas que habitam a caverna é minúscula, com membros longos e antenas que as ajudam a navegar no escuro. Elas não têm visão e não possuem pigmento, e isso faz sentido. Por que você precisaria enxergar se vive na escuridão total? E por que precisaria ser bonito e colorido sem ninguém para vê-lo? Agora, vou levar você a outra caverna, que não é menos incrível, mas tem uma aparência muito diferente. Essa é a Caverna de Cristal Gigante, também conhecida como a Caverna dos Cristais, no México. Esses cristais gigantescos foram encontrados em 2000 por uma empresa de mineração depois que a água foi bombeada para fora da caverna. 2 mineiros viram os cristais depois de entrar a pé na caverna seca. Esses cristais imponentes são, na verdade, pilares maciços de gesso escondidos a 300 metros de profundidade. Eles estão ancorados nas paredes e no piso da caverna de calor escaldante. Os cientistas estimam que os cristais podem estar crescendo há 500 mil de anos. É por isso que muitos deles são tão longos e largos que é possível atravessá-los a pé. Infelizmente, visitar essa maravilha da natureza é impossível no momento, mas talvez seja melhor assim, pois a Giant Crystal Cave é um lugar perigoso que pode facilmente se transformar em uma armadilha. Por dezenas de milhares de anos, ela foi preenchida com água subterrânea, que foi originalmente empurrada para cima até a abertura por uma câmara de magma localizada nas profundezas do nosso planeta. O magma sob a caverna mantinha a água quente, mas por fim, a temperatura da água caiu para menos de 58 graus Celsius. Como resultado, a água começou a se encher de cálcio e sulfato, cujas partículas se recombinaram em gesso. E então, cristais de cor branca tomaram conta da caverna, e como permaneceram submersos, puderam continuar crescendo. Não é preciso voar para o espaço para dar uma olhada mais de perto em um buraco negro. Os cientistas encontraram algo muito parecido com buracos negros no sul do Oceano Atlântico. Um buraco negro tem uma força gravitacional tão grande que quando algo é puxado para dentro, não tem chance de escapar. Nem mesmo a luz consegue sair de um buraco negro. Mas os buracos negros do oceano parecem ser quase tão poderosos quanto seus parentes espaciais. Mas em vez de capturar a luz, eles fazem o mesmo com a água. Os redemoinhos oceânicos são enormes redemoinhos que giram contra a corrente principal.
Em geral, giram bilhões de toneladas de água, a maioria deles é maior do que uma cidade. Esses redemoinhos são tão poderosos que nada que esteja preso neles pode escapar. Mas o mais assustador é que você pode nem perceber que está entrando em um. Essas coisas são tão grandes que você não perceberá os limites até que seja tarde demais. Quando os cientistas começaram a explorar os vórtices oceânicos com a ajuda de satélites, descobriram as bordas de vários redemoinhos. Depois disso, conseguiram provar que matematicamente esses redemoinhos são o mesmo que misteriosos buracos negros no espaço. Os redemoinhos maciços são cercados por barreiras super apertadas, onde o fluido se move em circuitos fechados. Nem mesmo a água consegue sair de dentro desses loops. É por isso que os vórtices oceânicos apertados desempenham o papel de enormes containers. A água dentro deles pode ser totalmente diferente do oceano que circunda um redemoinho. E não estou falando apenas de sua temperatura. O teor de sal dentro e fora de um redemoinho muitas vezes também é diferente. Na fina Curonian Spit, que separa o Mar Báltico da Lagoa da Curlândia, há um dos lugares mais bizarros da Terra. Os habitantes locais chamam essa área de Floresta Dançante, porque os pinheiros dessa floresta têm formas surpreendentemente incomuns. Eles se retorcem em espirais e círculos ao longo do solo. Existem algumas teorias que explicam por que isso pode estar acontecendo, é claro. Algumas pessoas afirmam que grandes quantidades de energias positivas e negativas já se chocaram nesse local. Pessoas mais realistas acreditam que o motivo é geológico. O solo arenoso da área é instável demais para manter as árvores em pé. A mais popular é a ideia de que os ventos fortes que sopram da água influenciam o formato das árvores. De qualquer forma, os especialistas ainda não chegaram a uma conclusão. Veja estes círculos subaquáticos em plantações. Eles foram vistos pela primeira vez em 1995, perto da costa sul do Japão. Os mergulhadores locais chamaram essas estruturas de 2 metros de largura de círculos misteriosos. O enigma atormentou muitas mentes por quase 16 anos, até que o culpado foi finalmente descoberto. Imagine a surpresa dos pesquisadores quando descobriram que se tratava de um baiacu macho. O peixe precisa de um pouco mais de uma semana para construir um círculo, e a estética é obviamente crucial. Um macho está nadando dentro do círculo, cavando vales na areia com suas nadadeiras. Mas isso não é tudo. O peixe também usa conchas e corais para decorar partes específicas de seus círculos. Toda essa história de construir um círculo também tem uma finalidade prática. A maneira como o peixe macho nada empurra a areia em direção ao centro do círculo e cria um monte que depois serve como ninho. O próximo mistério da nossa lista está no Caribe. Ao largo da costa de Belize há um sumidouro gigante. Esse é o Grande Buraco Azul. Ele tem cerca de 305 metros de diâmetro e mais de 122 metros de profundidade. No passado, há muito, muito tempo, esse buraco era uma caverna. Mas depois as águas subiram e o encheram, fazendo-o desabar sobre si mesmo. Quanto mais fundo você descer nas águas cristalinas do Great Hole, mais escuro ele se tornará. Você verá toneladas de cavernas cheias de estalactites, mas entrar nelas é extremamente perigoso, a menos que você queira se perder irremediavelmente. Ao chegar a uma profundidade de 15 metros, você perceberá que a água está brilhando. Essa é a linha invisível que divide o topo salgado do sumidouro do abismo de água doce. Talvez seja melhor voltar agora mesmo. Quem sabe o que você pode encontrar nas profundezas turvas? Havia uma antiga lenda amazônica que contava sobre um rio tão quente que chegava a ferver. E acreditava-se que era apenas uma lenda, até que o geocientista peruano Andrés Russo questionou se o rio poderia ser real. Todos os especialistas negaram essa possibilidade. Afinal de contas, rios quentes existem, mas somente nas áreas onde há vulcões. Quanto à parte do país mencionada na lenda, não há vulcões nessa região. Mas Andrés Russo era muito dedicado e não desistiu. Em 2011, ele finalmente localizou o Rio das Lendas. A água estava de fato muito quente. Sua temperatura era de 85 graus Celsius, não fervendo, mas bem próximo. Os buracos negros são um dos fenômenos mais enigmáticos e sinistros do universo. Eles podem engolir estrelas e planetas inteiros, distorcendo a própria estrutura do espaço e do tempo. Mas e se a Terra, nosso planeta natal, fosse pega pelas garras do horizonte de eventos de um buraco negro? O que veríamos antes do fim inevitável? Vamos conferir, ok? Então, um buraco negro é como o valentão do parquinho. É uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar dele. É como o Houdini ao contrário. Assim como os flocos de neve, cada buraco negro é único.
Cada um tem sua própria massa, rotação e carga. E eles também existem em tamanhos diferentes, como se fossem calças: pequeno, slim, regular e husky, ou algo assim. De qualquer forma, existem 4 tamanhos. Os menores buracos negros são os de massa estelar. Eles nascem quando uma estrela enorme fica sem energia e se dobra sobre si mesma. Eles são como os chihuahuas do mundo dos buracos negros. Podem ser minúsculos, mas são mal-humorados. Eles devoram a matéria próxima como um filhote de cachorro faminto, e mesmo o menor deles é 3 vezes mais massivo que o nosso Sol. Em seguida, temos os filhos do meio dessa família cósmica. Os buracos negros de massa intermediária. Eles são grandes demais para nascerem de estrelas que entraram em colapso. Os cientistas acreditam que eles podem ser criados quando vários buracos negros se fundem em um só. E embora não consigam dominar as galáxias, pelo menos podem engolir algumas estrelas próximas. Que bom para eles, né? Mas você sabe quem pode dominar uma galáxia? Os enormes monstros do nosso universo, os buracos negros supermassivos. Eles são os gigantes com massas que variam de milhões a bilhões de vezes a do nosso Sol. E eles desempenham um papel crucial no crescimento e na formação de suas galáxias hospedeiras. Por fim, existem os buracos negros ultramassivos. Confia em mim, você não consegue nem imaginar o tamanho e a massa deles. Esses objetos cósmicos assustadores e sinistros são extremamente raros, mas os que conhecemos podem devorar galáxias inteiras, como o Pac-Man. Então, o que acontece se você chegar muito perto de um buraco negro? Ou melhor, o que você veria em seus últimos momentos? Bom, primeiro, você chega a um horizonte de eventos. É como um ponto sem volta. Um limite invisível que marca a borda de um buraco negro. E é aqui que as coisas começam a ficar realmente estranhas. Por exemplo, o tempo começa a ficar mais lento. Não para você, mas para uma pessoa de fora que observa de uma distância segura. Se você estivesse caindo em um buraco negro, não sentiria nada diferente. Mas se estivesse observando outra pessoa cair no buraco negro, você a veria desacelerar e, por fim, congelar no tempo, como em um vídeo pausado. Ao se aproximar ainda mais, você começaria a ver algumas coisas bastante alucinantes. A gravidade faria com que a luz ao seu redor se curvasse e distorcesse, criando uma espécie de efeito de espelho. Você pode até ver um halo de luz ao redor do buraco negro, conhecido como anel de fótons, ou jatos de partículas de alta energia saindo dos polos do buraco negro. Na verdade, é possível chegar bem perto de um buraco negro sem sentir nenhum efeito importante. É só quando você cruza o horizonte de eventos que não há como voltar atrás. Já era. Depois de cruzar esse limite, você não conseguirá ver nada. Para a pessoa que o observasse de fora, seria como se você tivesse desaparecido de repente. Enquanto isso, você pode começar a sentir como se estivesse sendo esticado como um espaguete. Isso ocorre porque a gravidade é tão forte que está puxando você em diferentes direções ao mesmo tempo. Existe até um termo científico para isso, chamado espaguetificação. Agora que você está dentro de um buraco negro, está de cara com a singularidade. Trata-se de um ponto de densidade infinita em seu centro, onde toda a matéria é esmagada em um único ponto. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de fósforos minúscula. Tudo é esmagado até ficar o menor possível. O que significa que é hora de dizer adeus, eu acho. E se tudo isso parece assustador, aqui vai mais um fato incrível. Os buracos negros não são nada raros. Na verdade, há um no centro de cada galáxia, incluindo a nossa Via Láctea. Então, isso significa que seremos eventualmente sugados para dentro dele? E se sim, como exatamente isso aconteceria? Bom, vejamos. Imagine um buraco negro se aproximando do nosso sistema solar. Em um primeiro momento, ele parece nada mais do que um pequeno ponto à distância. Mas à medida que se aproxima, a sua atração gravitacional começa a causar estragos ao redor. Os planetas começam a se desviar de seu curso, os asteroides são lançados no esquecimento e os cometas são quebrados em 1 milhão de pedaços. Em breve, ele inevitavelmente chegará à Terra. Primeiro, a atmosfera do nosso planeta seria puxada em direção ao buraco negro, provocando uma enorme tempestade de vento, e haveria ondas enormes nos oceanos, com a própria água sendo distorcida pelas forças gravitacionais. Imagine ver os mares e oceanos sendo esticados. O campo magnético da Terra é gerado pelo movimento do ferro fundido no núcleo do planeta. Mas agora, as forças de maré extremas do buraco negro interromperiam esse movimento,
fazendo com que o campo magnético enfraquecesse e se distorcesse. Tudo isso causaria terremotos e erupções vulcânicas maciças à medida que a crosta e o manto do planeta fossem separados. Toda a infraestrutura e tecnologia seriam completamente destruídas. Prédios, pontes e estradas seriam destruídos. Ok, vamos apertar o botão de pausa. É muito assustador, né? Não, mas não se preocupe. Você nem iria ver tudo isso, porque você teria sentido os efeitos do buraco negro muito antes. De volta ao futuro. Nós perderíamos nosso campo magnético antes mesmo de tudo começar a entrar em colapso. E isso significa que não apenas o tempo e o clima se tornarão terríveis, mas também estaremos expostos a uma radiação extrema. Esses raios gama e o calor do buraco negro poderiam mudar drasticamente nosso planeta. Diga adeus a toda a nossa bela natureza. Pelo menos a miséria adora a companhia. Não seremos os únicos afetados por um buraco negro, o que provavelmente é ainda pior. Quando esse monstro engolir todo o sistema solar, ele consumirá quase tudo. Um efeito imediato seria o rompimento das órbitas de asteroides, cometas e todos os outros corpos. Os planetas começariam a se deformar e esticar, suas superfícies se deformando como metal derretido. O próprio Sol seria afetado, com sua superfície se contorcendo como um pedaço de massa. E sim, é assustador imaginar tudo isso. Mas agora, respire e relaxe, porque nada disso vai acontecer. Suas chances infinitesimais de ganhar na loteria são ainda maiores do que as de a Terra ser engolida por um buraco negro. O buraco negro mais próximo do nosso sistema solar é chamado Gaia BH1. Descoberto por cientistas em 2022, ele se encontra em nossa própria galáxia Via Láctea a cerca de 1.600 anos-luz de distância da Terra. O Gaia BH1 tem cerca de 10 vezes a massa do nosso Sol, o que o torna um buraco negro de massa estelar. Ele não é muito interessante por si só, mas a sua descoberta forneceu informações valiosas sobre o comportamento desses monstros cósmicos. Contudo, como você pode ver, até mesmo o buraco negro conhecido mais próximo está a mais de 1.000 anos-luz de distância. Eles se movem muito lentamente e nunca chegarão tão perto do nosso sistema para representar algum tipo de ameaça. Ei, mas você não disse que há um buraco negro no centro da Via Láctea? Isso não significa que ele acabará engolindo toda a nossa galáxia? Você pode perguntar. Talvez não com essa voz. Bom, não se preocupe. A resposta correta é não. O que está no centro da nossa galáxia é chamado de Sagittarius A-Star. Talvez você se lembre dele por causa daquela foto borrada viral que circulou pela internet há alguns anos. Esse buraco negro é de fato muito grande e tem uma forte atração gravitacional, como 2 alunos da 8ª série apaixonados. No entanto, ele ainda é muito pequeno. Ele afeta apenas os objetos que estão próximos a ele. Os objetos na galáxia são todos muito grandes e se movem muito rápido para serem puxados por buracos negros. No entanto, eles ainda são objetos fascinantes para se estudar. Os cientistas ainda estão tentando desvendar os mistérios dos buracos negros. E mesmo que eles não sejam perigosos para nós, eles ainda são um grande lembrete do incrível poder do nosso universo. Agora, acho que vou voltar minha atenção para o incrível poder do chocolate. Afivelhe o cinto de segurança. Estamos a caminho dos lugares mais bizarros do nosso universo. E você verá os fenômenos mais misteriosos que poucas pessoas já viram antes. Recentemente, os astrônomos descobriram que o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, pode estar vazando. Por que isso é uma mudança importante? Porque pode significar que esse buraco negro, chamado Sagitário A, cuja massa é 4,1 milhões de vezes a massa do nosso Sol, não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo. E o vazamento registrado pelos cientistas pode ser o buraco soluçando enquanto engole nuvens de gás. Isso acontece comigo de vez em quando. Durante a pesquisa, a equipe de astrônomos usou o telescópio espacial Hubble. Assim, identificaram um jato que parecia de um maçarico. Estava indo em direção às nuvens de hidrogênio no centro da nossa galáxia. O jato parecia expelir gás como uma mangueira direcionada para uma pilha de areia. Isso parece ocorrer seguidamente perto de outros buracos negros ativos, cercados por material atraído por sua imensa atração gravitacional. Parte desse material é puxada para o buraco negro, mas uma pequena quantidade dele é expulsa para fora por poderosos campos magnéticos. A pesquisa sugere que quando uma nuvem de gás gigante se aproxima demais do nosso buraco negro supermassivo, ela é engolida, e então o buraco vomita pequenos jatos de matéria.
As bolhas de Fermi podem ser o resultado de indigestões que ocorreram há cerca de 2 a 4 milhões de anos. Mas recentemente os cientistas encontraram outra bolha gigante brilhante de gás quente. Ela se alinhou com um jato que se estende por 35 anos-luz ou mais a partir do buraco negro supermassivo. Os astrônomos suspeitam que o jato poderia ter ido de encontro com essa bolha de gás e a inflado. Agora vamos visitar alguns outros lugares de tirar o fôlego em nosso universo. Mas tenha muito cuidado, alguns deles são extremamente perigosos. Como essa estrela de nêutrons rotativa chamada Pulsar Viúva Negra. Assim como a sua aranha homônima, ela está engolindo a sua parceira, uma estrela anã marrom leve. Quanto mais material esse pulsar consome, mais lentamente gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a estrela companheira diminua. Se existir, a pasta nuclear é o material mais forte de todo o universo. Formada a partir das sobras de estrelas extintas, esta substância é espremida em emaranhados de material semelhante a um espaguete. Pode quebrar, mas somente se você aplicar 10 bilhões de vezes a pressão necessária para quebrar o aço. Que tal visitar um planeta onde chove vidro? Acho melhor não. Este exoplaneta azul brilhante parece pacífico e até um pouco familiar. Um tanto semelhante à Terra, você não acha? Mas essa aparência bonita esconde a natureza aterrorizante do planeta. Os ventos sopram a 8.700 km por hora em sua superfície, o que é 7 vezes a velocidade do som. Mas isso não é o pior. Chove vidro, lateralmente, neste mundo alienígena escaldante e quente. Tsunamis solares são um fenômeno solar apelidado de eventos terminais. Eles ocorrem no equador do Sol. Colisões de campo magnético desastrosas parecem causar enormes tsunamis gêmeos de plasma que atravessam a superfície da estrela, movendo-se a uma velocidade de 305 metros por segundo. Eles podem durar semanas e acontecer a cada década ou mais. Olhe para este corpo espacial. Seu apelido é Hyperion Elétrica. Esta lua de Saturno é uma das luas de aparência mais bizarra do sistema solar. Mas muito além de uma aparência estranha, esta rocha em forma de pedra pómez com inúmeras crateras também é carregada com eletricidade estática, e ela flui para o espaço sideral. Olhe para isso, um planeta interestelar com auroras. Perdidos no espaço e à deriva através de galáxias, planetas interestelares foram ejetados de suas estrelas-mãe. Mas um deles, a 200 anos-luz de distância da Terra, é diferente dos outros. É um objeto do tamanho de um planeta com um campo magnético 200 vezes mais forte do que o de Júpiter. Este campo é tão poderoso que gera auroras piscando na atmosfera do planeta. Fique longe dos buracos negros. Eu realmente preciso te avisar? Sim, eles são um dos objetos mais perigosos do universo. Mas e quanto a mini buracos negros? Ao contrário de seus enormes irmãos, os hipotéticos mini buracos negros podem ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Mesmo assim, apenas uma dessas coisas minúsculas teria a massa de 1000 sedãs. Uma teoria afirma que vários micro-buracos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Alguns cientistas chegam a afirmar que alguns mini-buracos negros passam pelo nosso planeta todos os dias. Aposto que você vai gostar da nossa próxima parada. Um planeta de gelo em chamas. O exoplaneta distante do tamanho de Netuno, Gliese 436b, é um paradoxo, pois é feito de gelo quente escaldante. O planeta realiza uma órbita completa em torno da anã vermelha Gliese 436 em apenas 2 dias. Isso significa que está viajando muito perto de sua estrela-mãe. Essa pode ser a razão pela qual suas temperaturas raramente caem abaixo de 427 graus Celsius. Pode ter algo ainda mais estranho? O planeta abriga enormes volumes de gelo de água conhecido como gelo X, que permanece sólido apesar das temperaturas escaldantes. Se você ama joias, este próximo planeta é para você. Um planeta de diamantes. A cerca de 4.000 anos-luz de distância da Terra, existe um planeta que parece ser um enorme diamante. O planeta é mais denso do que qualquer outro descoberto até agora e consiste principalmente em carbono. É tão denso que os astrônomos acreditam que esse carbono pode ser cristalino. Isso, por sua vez, pode significar que pelo menos alguma parte do planeta é diamante. Luas orbitando outras luas podem existir, ou não. Os astrônomos ainda não entraram em acordo. Planetas orbitam estrelas e luas orbitam planetas. Então, por que não pode haver lua com lua?
Mas infelizmente não. Pesquisadores afirmam que Lua orbitando Lua pode sim existir, mas a Lua hospedeira tem que ser massiva o suficiente e a outra pequena o suficiente, e deve haver um amplo abismo entre elas e o planeta anfitrião. Agora vou levá-lo para a galáxia fóssil viva. DGSAT primeira é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível porque suas estrelas estão espalhadas de forma incrivelmente esparsa. Mas o que a torna única é que ela está sozinha, ao contrário de outras galáxias desse tipo. Isso pode significar que a DGSAT primeira foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se for verdade, ela é um verdadeiro fóssil vivo. Agora você não conseguirá ver o próximo fenômeno espacial. Tudo porque a luz infravermelha não é visível ao olho humano. E o fenômeno de que estou falando é um fluxo infravermelho do espaço. Estrelas de nêutrons são núcleos colapsados ultradensos de estrelas gigantes. Elas geralmente emitem raios-x ou ondas de rádio. Mas em 2018, os astrônomos descobriram um fluxo estranho de luz infravermelha. Parecia estar vindo de uma estrela de nêutrons a 800 anos-luz de distância do nosso planeta. Este sinal provavelmente foi gerado por um disco de poeira ao redor da estrela, mas essa teoria ainda não foi comprovada. Atrás da órbita de Netuno está o misterioso cinturão de Kuiper, cheio de enormes objetos gelados. O mais curioso sobre essa formação espacial, no entanto, é que os cientistas não conseguem explicar o padrão de seu movimento. A única explicação que eles têm é que Netuno pode estar escondendo da nossa vista um planeta enorme, o qual já tem o nome de Planeta 9, e tudo o que temos a fazer é esperar até que sua existência seja confirmada. Ou não. Vamos visitar a nossa estrela. Mas precisamos ter cuidado para não chegar muito perto, porque a atmosfera do Sol é mais quente do que a superfície da estrela. Enquanto na superfície as temperaturas atingem 5.500 graus Celsius, a atmosfera superior chega a milhões de graus. Os cientistas suspeitam que explosões de calor do Sol podem ter algo a ver com... Estamos viajando a 1000 anos-luz do nosso planeta para um sistema desconhecido. Aqui, há 2 estrelas brilhantes orbitando, próximas uma da outra. Porém, aqui é uma coisa pequena, mas muito grande também. Um buraco negro. Esses objetos são misteriosos e perigosos. São capazes de engolir nosso mundo inteiro em 1 segundo, sem que ninguém perceba. Ainda mais, eles podem destruir uma estrela enorme como o nosso Sol. E são esses gigantes que geralmente ficam no centro das galáxias. Eles são tão pesados que sua gravidade mantém inúmeras estrelas, planetas e poeira estelar ao seu redor. Também podem pesar milhões ou mesmo bilhões de vezes mais que o Sol. E agora você está de volta ao solo, em uma plataforma de lançamento de foguetes na Terra. Tudo em que você pode pensar é prender a respiração e pular no coração daquela pérola negra. Mas você não precisa prender a respiração porque estará em um traje espacial. E o oxigênio está incluído, gratuitamente. Além disso, é improvável que você chegue ao buraco negro. Uma viagem tão longa com a tecnologia que temos agora levaria dezenas de milhares de anos. Então, você volta para a garagem, onde escondeu seu hiperfoguete que o levará ao buraco negro em segundos. Bum! E você está ao lado de 2 estrelas e um buraco negro. A primeira coisa que você percebe é que os buracos negros não são negros. Sua força gravitacional atrai não apenas objetos, mas até a própria luz. Isso torna o buraco invisível. Tudo que você pode ver é um anel brilhante ao redor dele, que é chamado de horizonte de eventos. Consiste em luz torcida, poeira quente, plasma e pedaços de asteroides que também estão presos lá. Assim, o horizonte de eventos é o primeiro obstáculo a ser superado. Ok, você coloca sua mochila a jato, abre a porta do seu foguete e pula em direção ao buraco negro. A força da gravidade começa a puxá-lo rapidamente em direção a ele. O traje espacial o protege das altíssimas temperaturas e níveis de radiação no horizonte de eventos. Equipamentos de proteção convencionais dificilmente poderiam ajudar. Então você agradece ao seu pai por esconder esse traje de proteção superpoderoso em sua garagem. Você começa a sentir que seu corpo está desagradavelmente se esticando. O problema é que a gravidade aumenta a cada centímetro mais próximo do centro do buraco negro. E é muito mais forte na sua cabeça do que em seus pés. Seu corpo começa a se esticar como um espaguete. É por isso que se chama espaguetificação. Nenhum traje pode protegê-lo disso. E não há uma única nave espacial que possa suportar esse tipo de tensão. Bem, este foi um vídeo curto. Tudo bem, vamos voltar ao momento que antecede o salto.
Você percebe que para chegar ao coração do buraco negro e sobreviver, não precisa de equipamentos melhorados, mas de outro buraco negro. E o que importa é o tamanho e o peso. Teoricamente, você pode sobreviver caindo em um buraco negro supermassivo. Tudo depende da largura do horizonte de eventos do buraco negro. Quando um buraco é pequeno, com o peso do nosso Sol, o horizonte de eventos também é pequeno. E então sua borda fica próxima ao centro da força gravitacional anormal, o que faria você espaguetificar, rápida e brutalmente. Mas se o horizonte de eventos for amplo, estará mais longe do centro da força gravitacional. Por isso, a diferença de gravidade pressionando sua cabeça e pés será inexistente. Se você tiver ar suficiente em seu traje espacial, poderá sobreviver a essa jornada. Então, você deve escolher um buraco negro supermassivo. Vamos ver. No centro da Via Láctea? Não. Há muito plasma quente e detritos ao redor. Você precisa de um buraco negro completamente isolado para um salto como este. Em algum lugar no espaço escuro, para que ele não tenha tido tempo de reunir os destroços dos mundos vizinhos ao seu redor. Você rapidamente abre seu mapa espacial e encontra um buraco negro. Uma viagem mais rápida que a luz, e você chegou. Aí está. Uma enorme escuridão vazia. Há apenas luz distorcida de estrelas e galáxias distantes em seu horizonte de eventos. Para testar sua teoria, você joga um manequim. Ele se aproxima do buraco negro e depois desacelera, até parar. Mas é apenas uma ilusão. O buraco negro é tão pesado que pode distorcer o espaço e o tempo. Assim, para o observador, o manequim está congelado no horizonte de eventos. Mas há muito tempo entrou em seu coração. O boneco não ficou espaguetificado como aconteceu com você quando caiu em um pequeno buraco negro. Então agora você está pulando, confiante, logo depois dele. Lembre-se de que mesmo que você se sinta bem, ainda é uma viagem só de ida. Uma vez no campo de atração do buraco negro, nada pode escapar do seu abraço. Não importa quão poderoso seja um foguete ou quão forte você bata em seus braços. Você está agora na borda do disco de acreção. Cada segundo aqui equivale a semanas ou meses na Terra. Você está viajando no tempo. Nosso planeta natal já pode ter carros voadores e arranha-céus com vários quilômetros de altura por todo lugar. Mas para você, são apenas alguns minutos. Uau! Toda a luz que você vê das estrelas ficou vermelha. Isso também é por causa da gravidade. A luz que vemos são ondas, mas o buraco negro as estica. Os comprimentos de onda curtos do azul tornam-se longos e vermelhos. Ótimo! Você passou do horizonte de eventos e agora está indo em direção à escuridão. Você olha para cima e vê um fino raio de luz. A última coisa que enxerga, na verdade. Depois disso, há apenas um vazio preto. Ninguém sabe o que acontece a seguir. Algumas teorias dizem que os buracos negros podem ser portais para outra dimensão ou para outro lugar do universo. Ao pular em um buraco negro em nossa galáxia, você pode saltar centenas de milhares de anos-luz de distância de nossa casa. Nesse caso, você experimentará uma queda ao contrário. Primeiro vê um pequeno, mas em expansão, feixe de luz. Em seguida, a luz vermelha das estrelas retorna ao azul. E antes que possa perceber, você está de volta ao horizonte de eventos. E logo depois, você está livre da atração do buraco negro. Porém, os cientistas ainda não podem confirmar essa teoria. Sim, isso é muito sombrio. Então, desta vez, vamos trazê-lo de volta à Terra na companhia de seus amigos. Eles o parabenizam por sua conquista de sobreviver no centro de um buraco negro. Agora você é o coração da empresa e nenhum buraco negro pode assustá-lo. Mas, mesmo o maior buraco negro do espaço não é tão assustador quanto você imagina. Eles têm uma vida útil. A radiação que mencionei tira a energia do buraco negro. Se não tiver alimento ao redor, o buraco começa a esvaziar como um balão. E, eventualmente, não sobra nada. Outro medo em torno dos buracos negros é que podemos criar um em casa. De fato, dentro do grande colisor de hadrons, os cientistas realizam experimentos com pequenas partículas colidindo em alta velocidade. Há enormes explosões de energia, e alguns cientistas acreditam que essa energia é suficiente para criar um buraco negro microscópico. Ele começará a absorver os arredores e crescer. Primeiro alguns pequenos objetos na sala onde foi criado, depois todo o laboratório. O buraco continua crescendo e já está consumindo todo o nosso planeta. Ele altera o equilíbrio de poder em nosso sistema solar e absorve os planetas um por um. Quando isso terminar, é hora da sobremesa, o Sol. As camadas superiores leves de plasma são esticadas em longos espaguetes e puxadas em direção ao buraco negro. Então, camada por camada, nossa estrela desaba no abismo escuro. Quando o Sol está parcialmente absorvido,
o buraco negro dispara um feixe de energia e luz para fora e continua a consumir o Sol. Bastam alguns momentos, não resta mais nada do nosso sistema solar. É assim que algumas pessoas descrevem o fim do mundo. Mas, mesmo que consigamos criar um buraco negro microscópico, estaremos seguros. Será muito pequeno para absorver objetos grandes e se alimentará apenas de pequenas partículas atômicas. Os buracos negros emitem energia e a consomem. Então nosso pequeno não terá tempo de crescer. Ele perderá mais do que encontra em uma fração de segundo. Então, o que você verá é um flash momentâneo e depois, nada. No entanto, criar um buraco negro estável e controlado pode até ser útil. Eles emitem enormes quantidades de energia que podemos usar. Um buraco negro com uma massa igual ao Monte Everest poderia alimentar toda a humanidade. Claro, os buracos negros ainda são perigosos, mas podemos observá-los e estudar nosso universo. Se ficarmos longe o suficiente, é claro. Então você decide colocar um cadeado na porta da garagem. Por enquanto. As luzes de emergência estão desligando, sirenes tocando, a nave está chacoalhando loucamente. A escuridão cósmica vista pelas portinholas é iluminada por clarões pulsantes. Os astronautas estão afivelando cintos e olhando para as telas, com suor frio escorrendo de suas testas. Bem à frente, o espaço é cortado no meio por um feixe ofuscante. Nada no universo pode parar aquilo, que parece uma enorme corrente de jato de avião, só que milhões de vezes mais forte do que qualquer jato poderia produzir. Não há como desviar disso. O líder da expedição espacial ordena a todos que se virem imediatamente. Aquilo foi um jato de buraco negro, um verdadeiro monstro do espaço. Os buracos funcionam como enormes aspiradores de pó e engolem tudo que cai além do seu horizonte de eventos, que é a fronteira entre o espaço-tempo e o lugar onde ele desaparece. Se você estiver perto dessa fronteira, já era. Nem mesmo a luz consegue escapar da gravidade de um buraco negro. E ela é a coisa mais rápida do universo. Os buracos não apenas absorvem coisas, como também lançam jatos no espaço, que são feixes misteriosos com milhares de anos-luz de comprimento. Não há monstros negros perto da Terra, mas vamos imaginar que um surgisse de repente perto do Sol. O buraco imediatamente começa a devorar a estrela. A força-gravidade atrai mais um lado do Sol do que o outro. O buraco rasga o Sol em tiras, devorando-o da mesma forma que você comeria espaguete no seu prato. Os físicos chamam esse fenômeno de espaguetificação. Quando o monstro termina sua refeição, ele soluça. E como se fossem espadas de laser, 2 jatos cortam nossa galáxia ao meio. Os astrônomos estão observando uma catástrofe semelhante agora a bilhões de anos-luz de distância de nós. Um buraco negro do sistema 3C321 está bombardeando uma galáxia próxima com um jato de raios-X, raios gama e elétrons, com a velocidade da luz. O ataque já dura 1 milhão de anos e temos sorte de que isso está ocorrendo a uma distância segura. Se um jato chegar perto de um planeta semelhante à Terra, ele irá evaporar a atmosfera e a camada de ozônio. Toda a vida na superfície desaparecerá. Apenas os habitantes das profundezas do subsolo irão sobreviver. Se um buraco negro aparecer próximo ao Sol, no entanto, não viveremos o suficiente para ver o jato. O monstro irá absorver a energia da estrela e nós simplesmente perderemos todo o calor e a luz. A Terra irá esfriar, mergulhando na escuridão eterna. Mas, como qualquer outra coisa, os jatos também podem fazer coisas boas. Como os fertilizantes que ajudam as plantações a crescer, a energia dos raios comprime as nuvens espaciais e novas estrelas nascerão delas. Imagine um ralo no banheiro pelo qual a água flui para um cano. A água se move em espiral e parte dela gira em torno do buraco. Agora, imagine que o buraco negro é esse mesmo ralo. E em vez de água, existe um material chamado plasma. Ele gira rapidamente, fica magnetizado e se acumula em um enorme disco de acreção. O plasma começa a brilhar e em algum ponto dispara 2 jatos para o espaço. O buraco negro V404 Cygni fica a 8.000 anos-luz de distância. Ele é como um show de fogos de artifício que tem até 10 vezes o peso do Sol. O problema é que esqueceram de instalá-lo com segurança. E o pavio foi queimado prematuramente.
O buraco é alimentado por gás de uma estrela próxima. Ela fornece cargas infinitas para os fogos de artifício espaciais. Os jatos do V404 Cygni não disparam apenas dos polos, mas de todas as direções. Um disco com a largura de 7 sóis fica girando em torno do buraco negro. O interior desse disco balança como um peão que está prestes a parar de girar e cair. Os cientistas acreditam que as oscilações e disparos aleatórios são causados por distorções do espaço-tempo contínuo. Os buracos negros não são os únicos que sabem dar um espetáculo espacial. Seus principais concorrentes são as explosões de raios gama. A ciência não sabe exatamente como elas aparecem. Muito provavelmente por causa da decadência de uma grande estrela ou da colisão de estrelas de nêutrons. Os satélites registram uma explosão de raios gama todos os dias, mas ocorrem pelo menos 500 delas no universo no mesmo período. Um astrônomo amador que vê pela primeira vez o universo observável pode se sentir como uma estrela de cinema no tapete vermelho. Só que ele não será ofuscado pelas luzes das câmeras dos jornalistas e fãs, mas sim pelas constantes explosões de raios gama. Se houver um clarão perto da Terra, nosso planeta parecerá uma vela em uma tempestade de neve. Imagine que você vive no futuro e pode decolar em voos interestelares seguros. Na sua espaçonave, voa para um planeta que se parece com a Terra para ver uma explosão de raios gama com seus próprios olhos. Seu veículo espacial está atravessando o espaço sideral e pousando no planeta em questão. Porém, assim que pisa no solo, percebe: todos os seres vivos neste mundo estão esperando que algo terrível aconteça. Pássaros assustados voam pelo céu. Os animais começam a sair correndo das florestas à procura de abrigo. O vento faz as folhas sussurrarem. E é como se elas estivessem lhe dizendo: salvem-se, saiam daqui. Então o vento fica mais forte e vira uma tempestade. Um clarão brilhante surge no horizonte. Após alguns segundos, a luz se intensifica. Algo enorme acendeu os holofotes do espaço. Tudo está perdido. Existe apenas luz. Em um segundo é liberado tanto de energia que o nosso Sol geraria em 10 bilhões de anos. 10 segundos se passam e o show acaba. O planeta vai se movendo pelo espaço e o clarão atingiu apenas uma parte do hemisfério sul dele. Mas isso é o suficiente para as coisas correrem mal. A explosão de raios gama foi bem curta, então provavelmente não teria evaporado os oceanos ou soprado a atmosfera para longe. Mas a camada de ozônio que protege o planeta dos raios da estrela mais próxima e da radiação cósmica desaparece. Toda a vida neste mundo termina abruptamente. O cenário é terrível, mas não há necessidade de entrarmos em pânico ainda. Os cientistas acreditam que a probabilidade de uma catástrofe semelhante acontecer no nosso planeta é 0. Porém, nem sempre a Terra teve tanta sorte. A extinção do Ordoviciano ocorreu há 450 milhões de anos. Talvez uma explosão de raios gama tenha sido a culpada. Seu epicentro estava a 6.000 anos-luz de distância do nosso planeta. A perigosa luz ultravioleta atingiu a superfície do planeta, reduzindo a camada de ozônio em 40%. Mais da metade das plantas e animais desapareceu. Mas a vida continuou a se desenvolver e, após 200 milhões de anos, os dinossauros começaram a circular por aqui. A Eta Carinae é uma estrela dupla hipergigante. Ela é quase 200 vezes mais pesada que o Sol e, em 10 segundos, emite tanta luz quanto o Sol em um ano. Essa estrela fica a uma distância de 7.500 anos-luz da Terra. No entanto, em 1843, os habitantes do nosso planeta a viram no céu noturno sem telescópios. Isso foi possível graças a uma explosão. Essas belas nuvens de gás e poeira são as consequências desses eventos. Podemos dizer que são enormes ruínas de uma estrela, mas parecem legais. Ao longo dos próximos 1 milhão de anos, a Eta Carinae continuará explodindo e formará uma explosão de raios gama. Mas, mesmo aqui, a humanidade não precisa se preocupar. A direção das nuvens de gás indica que os futuros feixes de explosão não nos atingirão. Nosso planeta está cercado. No momento, 30 milhões de objetos espaciais de tamanhos variados, desde um grão de areia até o de um carro, estão voando em direção à Terra.
Mas nossa atmosfera destrói todos os que rompem a fronteira. Os cientistas estão constantemente monitorando o espaço e não encontraram uma única rocha espacial potencialmente perigosa para a humanidade. Mas isso não significa que não exista. Um grande asteroide chega ao nosso planeta uma vez a cada 2 milhões de anos, em média. Aqui estão as superfícies da Lua, Marte e Mercúrio. Elas são cheias de crateras que parecem buracos do queijo, ou seja, são as marcas dos asteroides que bombardeiam as superfícies há milhões de anos. A atmosfera é uma excelente barreira contra a chuva de rochas dos céus. Mas a cada ano, cerca de 500 objetos grandes conseguem passar por ela. A maioria deles cai no oceano ou em áreas pouco povoadas e permanecem desconhecidos. A atividade geológica continua no planeta. Os continentes se movem, montanhas aumentam e diminuem. Enquanto você assiste a este vídeo, a paisagem por aqui está mudando. Tudo isso ajuda a apagar os vestígios dos meteoritos que caíram no planeta. Quer dizer que você está embarcando em uma viagem para um buraco negro? Então precisará de muitos mantimentos, pois o buraco negro mais próximo está a 1.011 anos-luz de distância. Essa pérola negra, chamada HR6819, foi encontrada num sistema solar. Ela estava escondida em órbita com 2 outras estrelas, que você pode ver a olho nu. Os cientistas estudam esse sistema desde os anos 80, mas no último inverno ele revelou seu principal segredo. Esse buraco negro em particular é considerado relativamente pequeno, mas apesar disso, sua massa é 4 vezes maior que a do nosso Sol e fica a 2.500 anos-luz mais perto da Terra do que o buraco negro mais próximo. Mas não se preocupe, para as pessoas a distância de 1.000 anos-luz é inalcançável. Por exemplo, se fôssemos fazer uma simulação em que a distância da Terra até o Sol fosse de apenas 0,12 centímetros, você teria que viajar cerca de 6,4 quilômetros para chegar a este buraco negro. Mas nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100.000 anos-luz de largura. Portanto, a distância de 1.011 anos-luz não parece tão longa em comparação. Mas antes de se jogar nesse gigante escuro, vou tentar desencorajá-lo. Um buraco negro é um lugar no espaço-tempo onde nada pode sair de sua órbita. Nenhuma partícula, radiação eletromagnética ou mesmo fótons de luz podem fugir de um buraco negro. Portanto, você deve entender que uma viagem para um objeto tão perigoso quanto esse é uma passagem só de ida. E a forma como os buracos negros surgem é incrível. Quando uma estrela fica sem combustível, ela entra em colapso sob seu próprio peso e se torna um buraco negro, assim como o supermassivo na galáxia Messier 87. Sua massa é 7 bilhões de vezes maior que a do Sol, e ele foi descoberto pelo telescópio de Horizonte de Eventos em abril de 2019. Ok, muito bem. Vejo que você já comprou uma passagem para uma nave espacial mais rápida que a luz. Como não há reembolso e ninguém quer perder dinheiro, é hora de se preparar para a viagem. Fique à vontade para deixar sua bagagem em casa. 3, 2, 1 e lá vai! Você está deixando a órbita da Terra, dizendo adeus à Lua. Não se esqueça de agradar Plutão, dizendo que ele é sim grande o suficiente para ser um planeta. Então, passa pela estrada do espaço escuro e aqui está sua parada, o buraco negro. Vista seu traje, pois é hora de ir para o espaço sideral. A primeira coisa que vê é o horizonte de eventos. O campo gravitacional de um buraco negro curva a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos é como um croissant para quem olha. Depois de atingir o local, você não poderá mais voltar atrás. É possível notar que há algum tipo de caos neste anel. Algumas luzes se movem em direções diferentes. Isso acontece porque se obtém um efeito de espelho, mas ainda não sabemos o que há dentro do buraco negro. Então sua decisão é enviar um drone primeiro. O campo de gravidade do buraco negro rapidamente atrai esse carinha metálico. Assim que ele entra no horizonte de eventos, o corpo dele começa a mudar de forma, se torna alongado como um fio de espaguete. E quanto mais perto chega do centro do buraco negro, mais longo fica. Você também percebe que o drone diminuiu o movimento e se aproxima gradualmente do centro do buraco negro. Esse é outro efeito deste monstro espacial. A imensa massa do buraco negro curva não apenas o espaço, mas também o tempo.
Se você pendurar um relógio próximo a um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que no primeiro, o ponteiro dos segundos quase não se move, enquanto um dia inteiro se passa na Terra. E quanto mais massivo for o buraco negro, mais forte será o efeito da desaceleração do tempo. Teoricamente, se você tem uma nave espacial que pode superar a gravidade de um buraco negro, pode voar até ele e esperar alguns segundos. Durante esse tempo, seus amigos na Terra viveriam uma vida inteira. A lanterna em cima do drone ficou vermelha. Essa mudança de cor aconteceu pelo mesmo motivo. Os relógios que ficam mais ao fundo em um poço gravitacional andam mais devagar quando observados de fora. Isso também afeta o comprimento de onda do fóton. Vemos a luz vermelha, pois ela tem um comprimento de onda mais longo do que qualquer cor no espectro visível. Todas essas coisas realmente aconteceram com o drone em uma fração de segundo, mas pareceu lento para você por causa da distorção do tempo. Muito bem, é hora de entrar no buraco negro. A preparação final é o seu traje que o protegerá da radiação Hawking. Ela é criada pelos buracos negros devido aos efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. A radiação Hawking reduz o peso deles. Portanto, se o buraco negro não absorver mais massa de objetos próximos, ele fica menor e simplesmente desaparece. Sim, e também é mortal, mas a radiação Hawking pode transformá-lo em cinzas e você perderia a chance de vê-lo por dentro. Ok, agora vamos fazer aquilo para o qual você viajou 1011 anos-luz. Um grande salto e você entra no campo gravitacional do buraco negro. Esse é o ponto sem volta, mas sua distância o permite definir uma órbita estável para que possa girar em torno do buraco negro, assim como a luz ao redor da Terra. Um pouco mais alto e você será lançado ao infinito. Um pouco mais abaixo e será arrastado para o buraco negro. Então, teoricamente, os planetas poderiam existir a essa distância e ser até mesmo habitados, se houvesse as condições necessárias. Alguns minutos depois, e você está se aproximando do horizonte de eventos. Olhe para baixo! Seu corpo está tão comprido. Você agora é um espaguete. Olhe à sua volta. As estrelas estão ficando azuis. Isso é chamado de desvio para o azul gravitacional. Conforme sua queda em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, fornecendo-lhes energia. Os comprimentos de onda deles vão ficando mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis e tudo começa a ficar azul. Agora você está fora do horizonte de eventos, e a única coisa que consegue ver é um feixe redondo de luz azul acima, mas logo vai parar de ver até mesmo isso. Então, você sobreviveu ao forte campo gravitacional de um buraco negro e a radiação Hawking não o queimou até virar cinza. E está agora no coração do objeto mais misterioso do universo. Está sentado na primeira fila, mas a visão não é tão impressionante. Esse é o lugar mais escuro em que já esteve. Mesmo as leis comuns da física simplesmente param de funcionar aqui. Teoricamente, o tempo passa tão devagar que seu planeta natal não poderia mais existir. E um novo buraco negro pode aparecer no lugar do nosso Sol. E você viverá exatamente enquanto houver oxigênio suficiente na sua vestimenta. Mas e se esse objeto cósmico for na verdade um buraco de minhoca que leva a outro lugar no universo? Essa é uma teoria conhecida, mas os cientistas ainda não podem confirmá-la. No entanto, se for verdade, depois de um tempo você verá uma luz azul novamente. Agora experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Depois de deixar a singularidade, o que significa o coração do buraco negro, estará no horizonte de eventos. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. É possível sentir o tremor e o calor da radiação Hawking. Mas então, você é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. Você está em contato com uma forma de vida desconhecida? Ou as condições lá serão intoleráveis para um ser humano? Ou talvez vá não para outro lugar no espaço, mas para um universo paralelo? Essa teoria também existe. Segundo ela, os buracos negros são portais para outras dimensões. Simplificando, existem infinitas cópias do nosso universo. Cada vez que você se depara com uma escolha, seu gêmeo do outro universo escolhe outra coisa. Mas vamos deixar isso para filmes fantásticos. No momento, uma viagem até um buraco negro é simplesmente impossível para a humanidade. Não podemos chegar nem até o mais próximo. Mas um dia aprenderemos mais sobre a natureza desses objetos espaciais. E talvez esse conhecimento impulsione a humanidade e nos transforme em uma civilização multigaláctica. Monstros sombrios e famintos vivem por todo o universo.
Eles nascem quando estrelas massivas explodem no espaço. Buracos negros tão pesados quanto a Terra são tão grandes quanto uma bola de ping-pong. Eles não têm uma superfície, mas a sua gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar dela. Os buracos negros também não têm limites físicos como uma membrana. O horizonte de eventos, que está mais próximo de um limite típico, é um limiar que, após ultrapassado, é impossível sair dele. Para uma estrela, cruzar com um buraco negro normalmente termina em um espetacular show de luzes e sua destruição. Apenas uma estrela que os astrônomos conhecem conseguiu sobreviver a um encontro com um buraco negro tão pesado quanto 400 mil sóis. Isso aconteceu em uma galáxia a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância da Terra. Astrônomos com equipamentos realmente poderosos notaram rajadas de raio-x que atingiram o espaço a cada 9 horas. Eles pensaram que deviam ser sinais do Mayday de uma estrela presa por um abismo cósmico. A estrela era uma gigante vermelha média quando conheceu seu amigo pela primeira vez. Quando eles ficaram muito próximos um do outro, o monstro espacial faminto não conseguiu resistir à tentação e beliscou sua convidada. Quando isso foi feito com as camadas externas de hidrogênio da estrela, tudo o que restou foi o núcleo da estrela. Eventualmente, a pobre coisa se transformou em uma anã branca, mas por algum motivo, o monstro espacial gigante não conseguiu terminar a refeição e prendeu em sua órbita para mais tarde. Desde então, a agora anã branca está viajando em voltas de 9 horas. Ela fica longe o suficiente do buraco, então não vai cair ou ser engolida. Sua jornada não está sendo muito boa. Por causa da gravidade, o caminho orbital está em rotação constante. Após 2 dias, se assemelha a um padrão de espirógrafo. À medida que o buraco negro continua se alimentando dela, a estrela continua perdendo sua massa e crescendo de tamanho. Sua própria órbita está se tornando cada vez mais circular. Os cientistas acreditam que um dia ela será capaz de se afastar de seu amigo malvado e se transformar em um planeta do tamanho de Júpiter em 1 trilhão de anos. Isso é 70 vezes mais tempo do que a existência do universo até agora, então pode nunca acontecer. Só a Via Láctea tem centenas de milhões de buracos negros e há muitos mais além dela. Eles podem se alimentar de outras estrelas e liberá-las em outras galáxias. Os telescópios que existem atualmente podem não ser fortes o suficiente para localizá-los. A maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, tem buracos negros supermassivos no centro. Eles podem ser bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Outros de sua espécie têm apenas 3 vezes a massa do Sol. O buraco negro mais próximo da Terra foi localizado a 1000 anos-luz de distância, logo ali na esquina em termos galácticos. É um sistema estelar que se pode ver a olho nu. Os cientistas o descobriram quando notaram uma estrela se comportando de maneira estranha. Era uma gigante rotacionando muito rápido. Eles adivinharam que devia ter um companheiro gravitacional poderoso. Os buracos negros mais famintos que os astrônomos já avistaram pesam até 34 bilhões de sóis e são cerca de 8.000 vezes maiores do que o que está no centro da Via Láctea e comem o equivalente a um Sol todos os dias. Às vezes, os buracos negros até devoram outros de sua espécie que por acaso estejam muito próximos deles. Antes de entrar em uma nave espacial para escapar para alguma galáxia segura sem buraco negro, aqui estão algumas boas notícias. Mesmo que sejam supermassivos, eles não têm um raio grande o suficiente para destruir a Terra. E é seguro observar a distância, mesmo o mais faminto deles. Nenhum buraco negro deve se aproximar do nosso planeta mais do que o Sol pelo tempo de existência do universo multiplicado por 10 bilhões de vezes. No caso improvável de uma dessas coisas assustadoras passar por Netuno, poderia afetar a órbita da Terra, e isso não seria bom. Teoricamente, qualquer coisa pode se transformar em um buraco negro. A única diferença entre ele e o Sol é o material de que seus centros são feitos. É incrivelmente denso nesses enormes monstros espaciais. Na realidade, existe apenas uma maneira conhecida de fazer um buraco negro. Tem que ser o colapso gravitacional de uma estrela supermassiva, 20 a 30 vezes a massa do Sol. Então o Sol nunca, jamais se tornará um buraco negro. Contudo, se isso acontecesse e a antiga estrela mantivesse sua massa, ela ainda teria o mesmo poder gravitacional. A Terra ainda continuaria girando ao seu redor e não seria puxada para dentro. Sua órbita também permaneceria como está. O único grande problema seria a falta de luz solar. Na realidade, o Sol não é massivo o suficiente para tal transformação e eventualmente se tornará uma anã branca. Um buraco negro nunca vai comer uma galáxia inteira no almoço. Existem cerca de 400 bilhões de estrelas na Via Láctea.
Apenas cerca de 0,1% de todas as estrelas que já se formaram acabará se tornando buracos negros. O sempre faminto monstro supermassivo, localizado bem no meio de uma galáxia, tem um alcance gravitacional impressionante, mas mesmo isso não seria suficiente. Ele já comeu a maioria das estrelas que estavam perto dele. Já pesa alguns milhões de sóis, e então não pode crescer muito, mesmo se continuar comendo estrelas como o Sol. As galáxias continuarão se chocando umas com as outras, e os buracos negros continuarão crescendo e se fundindo. Mas porque o universo já é enorme e continua em expansão, essas colisões e fusões não durarão para sempre. Os buracos negros viajarão por este enorme espaço como estrelas intergalácticas. Eles nem mesmo serão capazes de comer a matéria escura na periferia das galáxias. Eventualmente, todos os buracos negros morrerão, mas isso demorará muito, muito tempo. Se você se tornar um explorador espacial e viajar para longe o suficiente para encontrar um buraco negro e cair em um, sua vida não terminará instantaneamente. Mas as coisas serão muito complicadas. A maneira como você percebe o espaço e o tempo mudará, e sua realidade se dividirá em duas. Em uma delas, você deixaria de existir. Na outra, você viveria e entraria no buraco ileso. Quando você for mais fundo dentro do buraco, notará o espaço se tornando cada vez mais curvilíneo. O centro do buraco é infinitamente curvo. É chamado de singularidade. As leis da física baseadas nas ideias de espaço e tempo não têm poder aqui. Em um buraco grande o suficiente, milhões de vezes mais massivo que o Sol, as coisas seriam perfeitas para você. E você continuaria em queda livre sem sentir a gravidade. Você poderia continuar caindo e caindo no vazio total, até chegar à singularidade, e não teria chance de se mover na direção oposta. Lá, espaço e tempo trocam de papéis. O tempo está constantemente puxando você para a frente na Terra, mas de forma figurativa, e faria isso fisicamente dentro do buraco. Em um buraco menor, a força da gravidade seria mais forte em seus pés do que na sua cabeça. É por isso que você passaria pela espaguetificação. É assim que os cientistas chamam o processo quando você comprime horizontalmente e estica verticalmente como espaguete devido à gravidade insana do buraco negro. Por falar em espaguete, como os buracos negros seriam em um jantar italiano? Porque assim que a sua massa passar pelo horizonte de eventos, você é espaguetificado. E ali dentro é como se estivesse em um cannelloni. Nossa, agora estou com fome. Enquanto isso, se você tivesse um companheiro de viagem espacial que por algum motivo não tivesse caído no buraco negro, tudo pareceria diferente para ele. Ele veria você se esticar e crescer, como através de uma enorme lente de aumento. Quanto mais perto você chegasse da borda do buraco, mais pareceria estar se movendo em câmera lenta. E então você congelaria e as chamas o cercariam. Você estaria em 2 lugares ao mesmo tempo, vivendo destinos diferentes, mas ainda haveria apenas uma cópia de você. É assim que os buracos negros nos ensinam que nada é real. A realidade pode ser diferente para pessoas diferentes. Alguns cientistas acreditam que todos vivemos dentro de um enorme buraco negro. Tudo no universo começou com o Big Bang, mas há uma teoria que diz que também houve algo antes disso. Seria uma semente super densa que tinha toda a massa e energia do universo concentradas nela, quase tão pesada quanto 1 bilhão de sóis. Era 1 trilhão de vezes menor do que qualquer partícula que os humanos possam observar. Essa semente poderia ter nascido dentro de um buraco negro. Se você acredita que existe mais de um universo, os buracos negros também podem servir como portas entre esses universos. Pode ser como uma raiz compartilhada por 2 árvores. Não é possível ver buracos negros diretamente porque eles não emitem nenhuma luz. Os cientistas costumavam ser capazes de identificá-los apenas pelo que eles faziam ao seu redor. Quando mais de 200 cientistas de todo o mundo trabalharam juntos, conseguiram tirar as primeiras fotos daquela estranheza espacial. Os equipamentos que eles utilizaram, somados, teriam o poder de um telescópio do tamanho da Terra. Você sabia que existe um objeto astronômico no qual o espaço e o tempo realmente trocam de lugar? Como funciona? E o que exatamente significa trocar espaço e tempo? Bem, vamos descobrir. Imagine que você está em uma espaçonave. O veículo só pode se mover em linha reta. Seu caminho leva a algum ponto inevitável e você não tem ideia do que está por vir. Você só pode esperar que não seja nada de ruim. Enquanto isso, tudo ao seu redor é uma loucura completa. Uma colagem caótica de muitos eventos históricos. O que você vê? Antigos humanos e dinossauros? O nascimento do universo? Um futuro? Quem sabe? É assim que o universo se pareceria se trocássemos tempo e espaço.
E teoricamente é isso que você veria se caísse em um buraco negro e de alguma forma conseguisse sobreviver. Mas seria possível? Em primeiro lugar, vamos discutir tempo e espaço. Imagine desenhar uma lâmpada em uma folha de papel. Em seguida, pegue mais uma folha e desenhe como ela se iluminou. Agora é apenas um pequeno círculo de luz. Outra folha. O círculo de luz vai crescendo. Vai ficando cada vez maior, até que finalmente se transforma em um enorme círculo. Na vida real, a lâmpada acende em um piscar de olhos, porque a velocidade da luz é a mais rápida do universo. Mas aqui, em nossos desenhos, simulamos a propagação da luz quadro a quadro. Vemos como, com o tempo, a luz cresceu de um pequeno ponto até um grande círculo. Mas se você conectar esses círculos, a forma resultante não te lembra algo? Por exemplo, um cone? Sim, exatamente. Isso é chamado de cone de luz, e o tempo é o eixo central desse cone. Por quê? Porque a luz se transforma de um pequeno ponto em um grande círculo ao longo do tempo. Para lembrar, vamos desenhar um vetor de tempo, uma flecha dentro do cone. Vai do passado para o futuro. Enquanto isso, os círculos são o espaço. No espaço, podemos nos mover como quisermos, em qualquer direção. Podemos nos mover para cima ou para baixo, em zigue-zagues e assim por diante. Mas não importa os zigue-zagues que desenhemos, estamos sempre avançando ao longo da linha do tempo. Não podemos voltar no tempo e não podemos pará-lo. Isso nos ajuda a definir tempo e espaço. O tempo é a direção na qual o cone de luz é orientado. Esta é a direção para onde nos levam todos os nossos caminhos e onde está inevitavelmente o nosso futuro. E o espaço é toda a variedade de direções perpendiculares à linha do tempo. Este é um gráfico direto. Se pudesse ser aplicado a todo o universo, então o tempo fluiria da mesma forma em todos os lugares. No entanto, se você assistiu a pelo menos alguns filmes populares de ficção científica, sabe que esse não é o caso. Na realidade, o tempo pode ser uma loucura. Por exemplo, se você está relaxando perto de um buraco negro, o que serão 2 horas para você, podem ser 20 anos para seu amigo na Terra. Mas por quê? Respire fundo. Agora, a gravidade entra em ação. Eu sei sobre a gravidade. É aquela coisa que me ajuda a ficar no chão, você pode pensar. Mas é muito, muito mais complicado do que isso. A gravidade é uma das forças físicas básicas em nosso mundo e é incrivelmente poderosa. Na verdade, ela é uma garota tão poderosa que pode distorcer o espaço e o tempo. Ela literalmente pode influenciar a velocidade do tempo como uma maga todo-poderosa. Como? Bem, vamos pegar algo um pouco maior que uma lâmpada. Por exemplo, uma supernova. Em algum lugar do universo, uma estrela acaba de fazer um boom. Como sabemos? Bem, nada no universo, nenhum som, nenhuma onda de rádio, nada viaja mais rápido que a luz. Portanto, saberemos sobre o nascimento de uma supernova apenas quando o virmos. E isso só acontecerá quando seu cone de luz crescer o suficiente e atingir nosso planeta. Então, o cone de luz cresce e cresce. Até agora está tudo bem. E finalmente chega ao nosso planeta. Mas há um porém. Veja, nosso planeta é enorme, muito maciço e tem uma gravidade muito forte. O que acontece então? A gravidade muda a direção do cone de luz. Ela começa a atrair o cone para o centro do nosso planeta. E com ela, atrai também a nossa flecha do tempo. Isso significa que retarda o tempo. E quanto mais próximo o cone de luz está de nós, mais a flecha se curva e mais devagar o tempo passa. O que isso significa? Por exemplo, o fato de que o relógio em seu tornozelo ficará atrás do relógio em seu pulso, que sua cabeça está envelhecendo mais rápido que suas pernas, e que os astronautas na órbita da Terra envelhecem um pouco mais devagar do que as pessoas na Terra. É o que os cientistas chamam de relatividade geral. Certo, mas como isso se relaciona com o nosso assunto? Como podemos entender o que acontecerá se trocarmos espaço e tempo? Não se preocupe, estamos quase lá. Agora imagine um corpo cósmico com uma gravidade incrivelmente forte. Ele dobra tanto o tempo e o espaço que parece que eles trocam de lugar. Este é um buraco negro. Um buraco negro atrai absolutamente tudo para o seu centro. Nenhuma estrela, planeta, nenhuma luz pode escapar de lá. Digamos que nosso cone de luz esteja se aproximando dele. Primeiro, como sempre, o tempo começa a se curvar em direção ao centro do buraco negro, atraído por sua gravidade. Mas a gravidade é muito forte, então ele se curva cada vez mais. E quanto mais perto você está do centro, mais o tempo passa devagar.
No final, o cone de luz cruza a fronteira do buraco negro, o chamado horizonte de eventos. Nesse ponto ficou tão distorcido que agora está literalmente apontando para baixo. Podemos dizer que o tempo mudou de direção. O tempo está apontando para baixo. Que bobagem é essa? Você pode perguntar. Será mais fácil explicar em um exemplo real. Imagine que você é um astronauta louco que decidiu pular em um buraco negro. E há alguém em uma nave espacial que observa você fazendo isso por algum motivo. A princípio, para você, nada muda. Você olha para o relógio, vê que 5 minutos se passaram e está tudo bem. Mas e para o observador? Em primeiro lugar, você vai cair por muito tempo. O observador está sentado lá há 50 anos e você ainda está caindo. Tudo porque seu tempo diminuiu. Em segundo lugar, como o espaço também é distorcido perto do buraco negro, o observador verá como você começará a se esticar como espaguete. A propósito, isso é cientificamente chamado de espaguetificação. E então você finalmente cruza o horizonte de eventos. O observador não te vê mais. A luz não pode escapar de um buraco negro, então sua imagem não chegará ao observador, mesmo que você ainda esteja lá dentro. E você? E se você de alguma forma sobrevivesse? Lembre-se, a seta do tempo está apontando para o centro do buraco negro. O que isso significa? Significa que agora o centro do buraco negro é o seu futuro. Não é um lugar, é um destino que você não pode mudar. E de onde você veio, assim como o resto do universo, não existe mais para você. Agora não é um lugar, mas um evento do passado. E como você não pode voltar no tempo, nunca poderá voltar. Mas o que está ao seu redor? Caos completo. Os raios de luz agora se movem em todas as direções, para frente, para trás e assim por diante. Os raios retratando os eventos do passado, do futuro, do presente, tudo isso está se movendo ao seu redor. Na realidade, o espaço e o tempo não trocaram de lugar, mas parece que trocaram. E o tempo, refletido nos raios de luz, envolve você em todos os lugares e se move em todas as direções possíveis. E aqui voltamos ao início. Esse exemplo terrível nos ajuda a imaginar como seria se o tempo e o espaço fossem invertidos. Claro, tudo não passa de teorias e palpites. A própria ideia de que estamos nos movendo em uma direção, aquela que não escolhemos, e há um completo caos temporal ao redor, parece bastante assustadora. No entanto, seria